Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu vou te ensinar equação do primeiro grau do jeito certo. Então eu vou te mostrar o que é uma equação, vou te explicar sobre igualdade e como encontrar o valor da incógnita. Professor, mas o que é uma incógnita? Vamos começar falando sobre isso, tá? Olha só, o que é uma equação? Uma equação do primeiro grau, ela se parece com isso daqui, tá? A gente vai ter uma incógnita que representa uma letra que a gente não conhece. E essa letra pode ter um coeficiente, que a multiplica, e ela pode ter também um número que soma com ela aqui e o resultado no qual essa operação tem. Só que assim, gente, você precisa entender que o x, nesse caso que é a minha incógnita, ele não tem um valor fixo, tá? Ele pode variar aí para qualquer valor que eu escolher que ele varie. Nesse caso aqui, o x é 3, certo? Porque 2 vezes 3 mais 8 dá 14. Professor, o x não pode ser outro número aqui? Nessa equação, não. Mas em qualquer outra, a gente tem 6 aqui que a gente vai explorar, ele pode assumir outros valores e vai, ok? Mas nesse caso aqui ele vale 3, beleza? Porque 2 vezes 3 mais 8 é igual a 14. Então, nesse caso, a minha incógnita aqui é o x, vale 3, beleza? Vamos continuar aqui, eu quero te explicar o que é igualdade. Então, ó, se eu tenho aqui o zero igual a zero, isso é verdade, concorda comigo? Agora, olha, uma coisa que eu quero te falar sobre a igualdade é que se eu faço a mesma operação dos dois lados da igualdade, a igualdade se mantém, ela continua existindo. Então, se eu tenho aqui zero e eu somo 3 dos dois lados, eu mantenho a igualdade. Porque 0 mais 3 é igual a 3 e 0 mais 3 é igual a 3. Então, 3 é igual a 3. A igualdade se manteve. Agora, olha só. Se eu escolher aqui multiplicar os dois lados por 4, por exemplo, eu vou manter a igualdade. 3 vezes 4 dá 12. E do lado de lá, 3 vezes 4 também dá 12. E se eu dividir, professor, eu posso fazer qualquer operação, ok? Se eu dividir aqui por 2, por exemplo, vou dividir os dois lados por 2. 12 dividido por 2 dá 6, que é igual a 12 dividido por 2, que dá 6. A igualdade se mantém em qualquer operação que eu faça dos dois lados com os mesmos valores, beleza? A igualdade se mantém até para a letra. Se x é igual a 3 e eu, por acaso, somar 2 dos dois lados, a igualdade se mantém. Só que ela não vai parecer que se manteve, mas ela vai se manter, tá? X mais 2, professor, dá 3x? Não. X mais 2 a gente vai apresentar como x mais 2, porque eu não posso somar uma letra e um número. 3 mais 2 dá 5. Então, x mais 2 é igual a 5. Tá certo isso, professor? Isso daqui é igual a isso? É, olha só, x não era igual a 3? Sim. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, tá certo. Se eu multiplicar dos dois lados, por exemplo, eu multiplico esse lado aqui por 2 e esse lado aqui por 2. O que vai acontecer? 2 tem que multiplicar tudo isso daqui, né? 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 2 dá 4. Então, mantém aqui o mais. 2 vezes 5 dá 10. E olha só, a igualdade vai se manter. Por quê? Porque se o x vale 3, eu tenho 2 vezes 3, que dá 6. E 6 mais 4, que dá 10. Então, a igualdade se mantém. E isso, gente, é muito importante para você entender aqui a equação. Mas o que é resolver a equação, professor? É você determinar o valor da incógnita. Para você determinar o valor da incógnita, você precisa ter ela isolada, você precisa ter ela sozinha, ok? Que nem a gente tinha aqui, ó, x igual a 3. Tem alguma dúvida que o x é igual a 3? Não, porque aqui está escrito isso. Só que aqui está escrito 5x igual a 20. A gente quer chegar em algo assim, ó, x igual a tanto. Para a gente fazer isso, a gente vai sempre resolver a operação contrária que a gente tem ali, sempre visando deixar a letra sozinha, sempre pensando em deixar a sua letra sozinha. Então, olha só, o que eu tenho aqui de operação? Eu tenho 5 que multiplica o x. Para eu eliminar esse 5, para eu ficar só com o x sozinho, eu tenho que dividir ele. Professor, e se eu quiser fazer menos? Por que eu não posso fazer menos 5 aqui? Menos 5, eu teria que fazer menos 5x, tá, gente? Porque 5x menos 5 não dá x, tá? 5x menos 5x ia ficar zero. Só que daí eu ia ter que fazer o menos 5x do outro lado para a igualdade se manter, né? Então eu ia ter 20 menos 5x do lado de cá. Olha só que não me facilitou absolutamente nada. Então não é assim que a gente faz, ok? A gente sempre vai fazer a operação contrária. Qual que é o contrário de multiplicação? É a divisão, né? Então eu vou fazer 5x que divide por 5. Sempre vou dividir pelo mesmo número, ok, gente?
eu faço a operação contrária com o valor aqui que eu quero eliminar. Eu quero eliminar o 5, então eu divido por 5. Só que eu vou dividir por 5 do outro lado, para a igualdade se manter. E olha só o que eu vou ter aqui, ó. 5 dividido por 5 fica 1x. 1 a gente nem coloca, né? E 20 dividido por 5 fica 4. E aqui está o meu valor final, x igual a 4, porque 5 vezes 4 dá 20. Feito? Vamos continuar aqui, eu vou te mostrar em mais exemplos. Vai ficar claro para você, eu tenho certeza. Olha só, 3x mais 8 igual a 29. Eu quero saber o valor de x, então eu vou começar eliminando esse mais 8. Professor, e se eu quiser eliminar primeiro o 3? Se eu quiser primeiro dividir por 3, olha só que você vai ter que dividir tudo isso daqui por 3. E daí o 8 não vai dar divisão exata por 3, então o 8 vai ter que ficar com o 3 embaixo dele, ou a gente vai ter que usar número decimal. Não vamos fazer isso, ok? Então não vamos fazer isso, principalmente porque o 3 vai dar dízima periódica aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar as contas mais fracas. Aquelas contas de mais e menos primeiro, depois multiplicação e divisão, e se tiver, não vai ter na equação do primeiro grau, né? Mas se tiver potências e raízes, a gente elimina depois. Olha só, o que eu vou fazer? Então, eu vou eliminar o mais 8. Que conta que eu faço para eliminar mais 8? Eu faço o contrário, eu faço menos 8. Então, eu faço menos 8 desse lado aqui. 3x vai ficar 8 menos 8 fica 0, então vai ficar apenas o 3x. Só que eu tenho que tirar 8 do outro lado para a igualdade se manter, para manter o equilíbrio. Então, eu tenho 29 menos 8, que dá 21. 3x é igual a 21, professor. Quero saber o valor de x? Basta eu dividir pelo mesmo número que está multiplicando ele aqui. Eu faço a operação contrária. O contrário de vezes é dividir. Então, eu divido os dois lados por 3. Professor, eu aprendi diferente. Eu aprendi que o número passa para o outro lado, troca sinal, às vezes passa dividindo. Assim é muito confuso, tá, gente? Porque olha aqui, o 3 que está multiplicando passa dividindo. Tá certo. Foi isso que aconteceu. Mas o correto é a gente pensar assim, que a gente está fazendo a operação contrária dos dois lados, para a igualdade se manter. É claro, se você já aprendeu a passar para lá, passar para cá, tudo bem, mas pode ser um pouco confuso algumas das vezes. Então, olha só, 3 que divide por 3 fica 1. 21 que divide por 3 fica 7, e aqui a minha resposta é x igual a 7. Agora, olha só, aqui eu tenho uma distributiva, professor, e agora? Ficou difícil? Não. Olha só, gente, a propriedade distributiva é uma propriedade simples lá da multiplicação, tá? Olha o que a gente tem que fazer aqui. O 2 está multiplicando esse parêntese aqui. Então, o 2 está multiplicando o 3 e o 2 está multiplicando o menos 1. A gente vai simplesmente fazer isso. Olha só, 2 vezes 3y vai dar 6y. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E isso daqui é igual a 6. Olha só, gente, eu quero saber o valor de y. Professor, agora é y, né? É verdade, agora é y, mas não muda nada, tá? Olha só, 6y menos 2 é igual a 6. Eu quero saber o valor de 6y. Vamos eliminar esse menos 2, simplesmente somando 2 dos dois lados. Então, eu somo 2 do lado de cá também. Eu vou ficar, então, com 6y igual, menos 2 mais 2, 0. 6 mais 2 dá 8. E olha só, eu tenho 6y igual a 8, eu quero saber o valor de y, então eu vou dividir os dois lados por 6. 6 dividido por 6 fica y, e 8 dividido por 6 vai dar uma dízima periódica, tá, gente? Pode dar dízima periódica, professor? É claro que pode. Então, uma coisa que a gente pode fazer é simplesmente colocar a dízima periódica, 8 dividido por 6 dá 1,33333, esse 3 repete infinitamente, ou a gente pode simplesmente deixar na forma de fração. Se der, a gente simplifica. Nesse caso dá, né? Então, a gente pode simplificar aqui por 2. Eu vou ter 8 dividido por 2, que dá 4. E 6 dividido por 2, que dá 3. E aqui estão as nossas respostas. Pode ser tanto na forma decimal, forma de dízima periódica, ou pode ser aqui na forma de fração. Se você for usar esse valor para substituir na equação, é interessante que você use fração, beleza? Porque se você usar a forma de dízima periódica, você não vai nem conseguir colocar todos os números, né? Então, é mais interessante que você utilize fração, tá, gente? Nesse caso, nas equações, quando o número dá uma dízima periódica, é interessante que a gente use ele na forma de fração. Feito? Então, a resposta é 1,3333 ou 4 terços. Agora, mais uma equação para você. 5x mais 8 igual a menos 7. Quero saber o valor de x, então vou começar eliminando esse 8 desse lado aqui. Só que se eu vou subtrair 8 desse lado, eu subtraio 8 do outro lado também. Eu vou ficar aqui, então, com 5x igual, porque 8 menos 8 dá 0, né?
Menos 7 menos 8 dá menos 15, tá? Então, menos 15. Eu quero saber o valor de x, professor. Então, divide por 5, gente, dos dois lados. Eu tenho 5 que divide por 5 vai dar 1. E menos 15 dividido por 5 vai dar menos 3. E aqui está a minha resposta, x igual a menos 3. Feito, professor. Pode ser negativo? Claro que pode, gente. Você acabou de ver aqui. Pode ser até negativo e com vírgula, ok? Não tem problema nenhum. Se você fizer o processo correto, você não vai se complicar aqui. Olha só, professor, tem y. Agora é y de novo. Tem y dos dois lados. Calma, gente. Fica tranquilo que dá certo. A dica nesse caso é você deixar a letra no lado em que ela é maior. De que lado o y é maior? Do esquerdo ou do direito? É claro que é do esquerdo, né? Olha só, eu tenho mais 4y aqui, eu tenho mais 2y aqui. O mais 4 é maior que o mais 2, então ele é maior desse lado. Feito? Vamos deixar o y desse lado, então eu vou ter que eliminar o y desse lado de cá. Vamos só começar eliminando, então, o 10 aqui junto do y, né? Você pode fazer eliminar o y aqui primeiro desse lado, tanto faz. Você quer ficar com o y só de um lado. Então, eu vou eliminar esse menos 10 aqui. Para eu eliminar o menos 10, eu tenho que fazer mais 10. Só que eu faço mais 10 do outro lado também, certo, gente? Então, vamos lá. 4y repete, vai ser igual. Menos 10 mais 10 dá 0. Do lado de lá eu tenho 2y, mais 4 mais 10 dá mais 14. Feito? Agora, olha só, gente, perceba que eu quero eliminar o y desse lado. Se eu dividir por 2, vai ficar 1y, ok? Então, nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair 2y do lado de cá, porque eu quero zerar o y do lado de lá para ele ficar só desse lado. Então, eu faço menos 2 lá, eu faço menos 2 do lado de cá também, ok? 4y menos 2y, vai ficar 2y. 2 tira 2 fica 0, fica apenas 14 do lado de lá. E agora, olha só o que eu tenho. Eu tenho 2y igual a 14. Quero saber o valor de y, eu vou dividir por 2 dos dois lados aqui. E eu vou ter, então, 2 dividido por 2, que dá y, e 14 dividido por 2, que dá 7. E aqui está o meu valor para y igual a 7. A última equação, bem tranquilinha aqui para você, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, porque tem x dos dois lados, porém, agora o x é maior do lado direito. Não muda nada, o x vai ficar do lado de lá. Como eu vou deixar o x do lado direito, já elimino esse 12 e vou eliminar o x do lado de cá. Tá? Aqui eu fiz a primeira eliminação do 10 e depois eliminei o y. Pode fazer passo a passo assim, desse jeito, tá, gente? Ou você pode fazer do jeito que eu falei que a gente vai fazer, eliminando o x desse lado e o número do outro lado, ok? Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Então, olha só, eu vou eliminar esse 12, então eu vou somar 12 desse lado. Só que eu somo 12 do lado de cá também, né? Para menos 12 mais 12 vai zerar, eu vou somar então 12 do lado de cá também. Vou eliminar esse 2x. Para eliminar, eu subtraio 2x, né? Eu quero ficar com 0x. Tenho 2, tiro 2, fico com 0. Só que eu vou tirar 2x do lado de cá também. Olha só o que vai ficar. Eu tenho 2, tiro 2, fica 0. 3 mais 12 fica 15. Do lado de lá, 5 tira 2, fica 3x. Menos 12 mais 12, 0. E a gente já tem aqui ó, 3x desse lado e 15 desse lado. Eu quero saber o valor de x, então basta apenas eu dividir por 3. E eu vou ter então 15 dividido por 3, que dá 5. E 3 dividido por 3, que dá x, né? Dá 1x. Professor, 5 igual a x. A gente não quer ficar com x igual a 5? Tanto faz, tá, gente? Pode ser 5 igual a x ou x igual a 5. A ordem aqui não importa, mas geralmente a gente deixa dessa forma aqui. Então, tá aqui a resposta para essa equação, x igual a 5. Ficou claro? Eu espero que sim. Essa foi a nossa aula sobre equação do primeiro grau. Se você ficou com qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou ajudar você. E se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante, você pode comentar aí embaixo para você poder ajudar mais pessoas. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!